Diziam que nenhuma mulher poderia dominar Jerusalém. Mas naquela noite, sob o clarão das tochas e o som dos sinos do templo, uma mulher caminhava vestida de ouro, enquanto o povo se curvava diante dela. Chamava-se Helena de Corinto, a mulher que o próprio rei jurou amar e depois temer. Antes da coroa, houve o deserto. Antes do trono, houve o corpo vendido. Helena chegou a Jerusalém trazida como escrava, com a poeira do mar nas roupas e o cheiro da vergonha na pele. Ninguém imaginava que aquela estrangeira, tratada como moeda nas tavernas, guardava a arma mais poderosa do reino, os segredos dos homens. Porque enquanto os poderosos dormiam, ela escutava. Senadores, generais, sacerdotes, mercadores, todos a procuravam. Todos falavam demais, e cada palavra sussurrada em seus lençóis tornava-se uma chave, um preço, uma dívida. Aos poucos, ela começou a comprar seu caminho para dentro do palácio, usando apenas o que o mundo lhe havia deixado, sua inteligência e sua beleza. Mas ninguém percebeu que por trás dos olhos calmos havia um plano. Helena não queria apenas poder, queria vingança. Algo havia sido tirado dela, algo que queimava como ferro em sua alma. E um dia, quando Jerusalém dormisse em paz, ela faria todos pagarem. O que ninguém sabia é que o trono que ela conquistaria seria o mesmo que destruiria o império daqueles que a usaram. E que, no fim, a prostituta se tornaria a rainha mais temida que Jerusalém já conheceu. Helena de Corinto chegou a Jerusalém em silêncio, dentro de uma caravana de escravos trazida do porto de Tiro. O sol queimava sua pele clara, e o som das correntes misturava-se ao barulho dos mercadores no mercado. Ela era jovem, mas já tinha o olhar de quem viu o pior da vida. Vendera o corpo para sobreviver nas ruas da Grécia e agora seria vendida outra vez em uma terra que nem falava sua língua. O homem que a comprou chamava-se Azur, dono de uma casa de prazeres no bairro mais pobre da cidade. Lá, entre o cheiro de vinho, suor e incenso barato, Helena aprendeu a observar. Observava os soldados que se embriagavam, os sacerdotes que vinham escondidos, os homens que mentiam às suas esposas e à própria fé. Cada um deles dizia algo que não devia, e ela guardava tudo. "Mas por que me olha assim?", perguntou certa vez um general bêbado. "Porque é o olhar que faz um homem contar o que não deveria", respondeu ela. Com o tempo, tornou-se a preferida dos ricos. Não porque era a mais bela, mas porque sabia ouvir. Ela falava pouco, mas ouvia como ninguém. Sabia quando o vinho soltava a língua, quando o toque certo fazia o medo sumir. E cada noite se tornava uma oportunidade. Certa vez, ouviu dois homens discutindo sobre um plano de traição dentro do palácio. Um deles era conselheiro do rei. Helena não entendeu todos os detalhes, mas entendeu o poder que havia naquela informação. No dia seguinte, procurou o homem certo, Simeão, um cobrador de impostos que sonhava ser mais do que um servidor. "Se eu te contar algo que pode salvar tua vida e te dar poder, o que me darás em troca?", perguntou ela. Ele riu, achando graça. "Uma mulher como você só pode vender o corpo." Ela se aproximou, encostando os lábios em seu ouvido. "Eu vendo o que quiser. Hoje vendo silêncio." Simeão a ouviu. E quando o rei descobriu o plano de traição e mandou prender os envolvidos, o cobrador foi recompensado. Uma semana depois, Helena recebeu de presente um colar de ouro e uma promessa: "Se precisar de algo, procure-me." Assim começou o jogo. Helena percebia que os segredos dos homens valiam mais do que qualquer moeda. Enquanto outras mulheres disputavam atenções, ela colecionava confissões. Cada palavra sussurrada em sua cama era um passo a mais em direção à liberdade. Mas o passado ainda a perseguia. Às vezes, à noite, lembrava do rosto do soldado que arruinou sua vida na Grécia. O homem que a vendeu como mercadoria quando ela recusou ser sua amante. O nome dele ainda ardia como fogo em sua memória. E, no fundo, ela sabia. Toda a sede de poder vinha daquele dia.
Em Jerusalém, uma estrangeira jamais seria respeitada. Mas uma mulher que soubesse o que todos escondem, essa poderia mandar até no rei. E assim, no meio da lama e das mentiras, nascia a mulher que um dia seria chamada de Rainha Helena. Mas o destino começava a se mover. E o primeiro passo rumo ao trono seria dado naquela mesma noite, quando um novo homem entraria em sua vida, um homem que mudaria tudo. Naquela noite, o ar de Jerusalém estava pesado. O vento trazia o cheiro do incenso do templo e o murmúrio distante das preces. Helena terminava mais uma noite de trabalho quando as portas da casa de prazeres se abriram para um homem diferente. Não era soldado nem mercador, era jovem, de vestes finas e olhar calmo. Chamava-se Azel, conselheiro do palácio e homem de confiança do rei. Diziam que Azel tinha a língua mais afiada e o coração mais frio de todo o reino. Mas quando seus olhos cruzaram os de Helena, algo se quebrou. Ele não pediu nada, só quis conversar. Ouvi dizer que você conhece os segredos de Jerusalém, disse ele com um meio sorriso. Depende de quem quer saber, de alguém que pode transformar segredos em poder. Aquelas palavras acenderam algo dentro dela. Até então, Helena usava os segredos apenas para sobreviver. Mas ali estava alguém que via neles uma arma. Azel começou a visitá-la em segredo. Trazia notícias do palácio, falava das intrigas entre os nobres, das disputas por influência sobre o rei Dários. E cada conversa fazia Helena enxergar mais longe. O poder, Helena, não está na espada, está na língua. Um sussurro pode destruir um império. E uma mulher pode sussurrar melhor que qualquer homem, respondeu ela. Com o tempo, Azel passou a vê-la como aliada. Ofereceu-lhe um papel invisível, perigoso, ser seus olhos e ouvidos entre os poderosos que a procuravam. Em troca, prometeu-lhe liberdade e riqueza. Era a primeira vez que alguém não a via apenas como corpo, mas como mente. E o convite soava como um chamado. Ela poderia sair daquela vida e se tornar algo maior. Mas o medo veio junto. Helena sabia que espiar nobres era arriscar a própria vida. Uma palavra errada, e o rei mandaria queimá-la em praça pública. Por dias, lutou contra o desejo de aceitar. Numa madrugada chuvosa, ela olhou pela janela da casa, vendo o reflexo da lua nas poças de lama. Pensou em tudo que já perdera. Pensou no soldado grego que a vendeu. Pensou nas correntes, na humilhação, no gosto amargo da servidão. Não há volta, Helena, sussurrou para si mesma. Ou morro escrava, ou morro tentando ser rainha. No dia seguinte, aceitou o acordo com Azel. Ele lhe entregou um anel simples com uma pedra azul. Quando quiser me encontrar, use isto. Mas lembre-se, segredos compram poder, e poder cobra caro. A partir daí, sua vida mudou. Passou a frequentar banquetes disfarçada de cortesã, escutando conversas de ministros e generais. Cada noite era um risco, cada palavra uma moeda. Começou a montar uma rede de informações, uma teia invisível que se estendia até o coração do palácio. E quanto mais subia, mais o nome de Helena ecoava entre os corredores. Alguns a temiam, outros a desejavam. Mas ninguém sabia que por trás daquele sorriso havia uma mulher tecendo seu próprio destino. O chamado havia sido aceito. A prostituta agora caminhava em direção ao trono, guiada por segredos e pela sede de vingança. Mas ainda restava um inimigo que ela não via, alguém que a observava das sombras e que transformaria o jogo em algo mortal. Os primeiros dias após o acordo com Azel pareciam um sonho. Helena agora usava vestidos de seda e joias discretas. Era recebida em banquetes e festas, onde os poderosos fingiam não reconhecer a mulher que um dia lhes vendera prazer. Mas quanto mais alto ela subia, mais forte crescia o medo de cair. Naquela época, Jerusalém vivia inquieta. O rei Dários desconfiava de todos. O palácio era um ninho de cobras, e o menor rumor de traição significava morte.
Helena percebia isso cada vez que via as cabeças dos condenados expostas nos portões da cidade. Certa noite, enquanto caminhava pelo pátio interno do bordel, Azel apareceu com o rosto tenso. Há algo errado. O rei desconfia que há uma mulher vendendo informações. Estão investigando. Helena gelou. E se me descobrirem? Não descobrirão, se fizer exatamente o que eu disser. Mas ela sabia que a proteção de Azel tinha limites. Se o rei descobrisse seu envolvimento, ele seria o primeiro a entregá-la. Pela primeira vez, Helena pensou em fugir. Pensou em desaparecer, recomeçar em outra terra, talvez na Síria, onde ninguém a conhecesse. Durante dias, evitou o palácio. Queimou bilhetes, destruiu provas, fingiu ser apenas mais uma cortesã. O medo tomava conta de cada gesto. Dormia pouco, acordava com o coração disparado. Às vezes, olhava para o anel azul e se perguntava se aquele pequeno símbolo de poder não era, na verdade, uma corrente nova. Mas o destino não a deixaria recuar. Um mensageiro chegou com uma ordem do rei. Helena deveria se apresentar no palácio. Diziam que ele queria interrogá-la pessoalmente sobre os rumores. Naquela manhã, ela vestiu uma túnica branca e prendeu os cabelos. Cada passo até o portão do palácio parecia o último. As colunas de mármore brilhavam sob o sol e os guardas a observavam com desprezo. Ao entrar na grande sala, viu o rei pela primeira vez. Dários, o velho governante de olhos duros e barba grisalha. Disseram-me que você conhece o coração dos homens, Helena de Corinto, disse ele, num tom irônico. Ela se ajoelhou. Apenas conheço o que eles escondem, meu senhor. O rei sorriu, curioso. E o que escondo eu? Helena hesitou. Azel, ao seu lado, a olhava com pavor. Se ela dissesse algo errado, morreria ali mesmo. Respirou fundo e respondeu. O senhor esconde o medo de perder o trono, e por isso confia apenas em quem o engana melhor. A sala ficou em silêncio. O rei a fitou por longos segundos, e então riu. Você tem coragem, mulher, talvez até demais. Aquela risada salvou sua vida. Dários mandou que ela permanecesse no palácio por um tempo. Disse que queria ouvir mais de suas verdades. Quando deixou o salão, Helena tremia. O perigo havia passado, por enquanto, mas a experiência a fez questionar tudo. Valeria a pena arriscar a vida por um jogo de poder que talvez nunca pudesse vencer? À noite, diante do espelho de bronze, ela falou consigo mesma. Quis fugir da lama e agora caminho sobre fogo. Se parar, morro queimada. Se seguir, talvez reine. Helena ainda não sabia, mas aquela escolha, permanecer, seria o ponto sem retorno. E no silêncio do palácio, o destino aguardava o próximo movimento da mulher, que todos começavam a temer, mas ninguém ainda compreendia. Os dias seguintes à audiência com o rei mudaram o rumo da vida de Helena. Agora, ela não era mais uma cortesã qualquer. Dários a mantinha dentro do palácio como uma espécie de conselheira de confidências. Alguns a chamavam de favorita, outros de feiticeira. Nenhum sabia ao certo o que ela fazia ali, e era exatamente assim que ela queria. Mas o verdadeiro poder ainda não estava em suas mãos. O rei ouvia suas palavras, mas quem realmente comandava o coração do reino era o grão-conselheiro Malken, um homem velho e sábio, cego de um olho, temido até pelos generais. Diziam que conhecia todos os segredos do trono e que nenhuma decisão era tomada sem sua aprovação. Helena o via de longe nas reuniões, imóvel como uma estátua, com o rosto coberto por um véu de linho. Até que uma noite, ao sair dos aposentos do rei, uma voz rouca a chamou das sombras. A mulher que fala verdades ao rei precisa aprender a mentir melhor. Ela se virou, surpresa. Malken estava ali, apoiado em um bastão de marfim. Senhor, não o vi chegar. Ninguém me vê. É assim que continuo vivo. O velho se aproximou com um sorriso leve. Você pensa que domina o jogo, mas ainda é uma peça. Quer vencer?
Então aprenda as regras de quem o criou. Naquela noite, ele a fez acompanhá-lo até a biblioteca real. Um salão imenso, cheio de rolos de pergaminho e tochas. O cheiro de papiro queimado enchia o ar. Aqui estão os segredos de Jerusalém, menina. Não nas camas dos homens, mas nas palavras guardadas por séculos. Helena olhou ao redor impressionada. E por que me mostra isso? Porque vejo em você o mesmo fogo que já tive. Um fogo que destrói ou ilumina, dependendo de quem o carrega. Durante semanas, Malkin começou a ensiná-la em segredo. Falava-lhe sobre política, leis, símbolos de poder, sobre como um olhar pode humilhar mais que uma espada. Mostrou-lhe o mapa do palácio e explicou onde cada decisão era realmente tomada. Não na sala do trono, mas nas conversas dos corredores, nos sussurros entre servos, nas promessas feitas entre taças de vinho. Helena ouvia tudo com atenção. A cada lição entendia mais o jogo que havia entrado. O poder, dizia Malkin, é feito de silêncio e memória. Quem sabe ouvir e lembrar, reina. Um dia, ele a fitou com o olho que ainda via. Mas há uma coisa que não posso ensinar. O limite do seu coração. Porque quando o poder e o ódio se encontram, um sempre mata o outro. Essas palavras ficaram gravadas nela. Helena sabia que ainda carregava o ódio do passado. O rosto do soldado grego que a vendera ainda a visitava em sonhos. Mas agora, esse ódio se transformava em combustível. Pouco tempo depois, o velho conselheiro a levou até uma varanda alta do palácio, de onde se via toda Jerusalém. Um dia, talvez você olhe esta cidade de cima, mas lembre-se, quem domina Jerusalém, domina o medo. E o medo precisa de uma rainha. Helena ficou em silêncio, observando as luzes distantes. Pela primeira vez, sentiu que o destino lhe oferecia mais do que vingança. Oferecia poder. Quando Malkin se afastou, ela ainda ficou ali, olhando o horizonte, enquanto o vento movia os véus do templo ao longe. E naquele instante, Helena percebeu que o caminho estava traçado. O mentor a havia preparado. Agora, o trono não era mais um sonho, era uma promessa. Mas toda promessa em Jerusalém tinha um preço, e o dela estava prestes a ser cobrado. O inverno chegou sobre Jerusalém, trazendo ventos frios e desconfiança. O rei Dários adoecia lentamente, e os nobres começavam a se dividir em grupos, esperando o momento certo para disputar o trono. Helena observava tudo em silêncio, caminhando entre os corredores do palácio como uma sombra. Agora não era mais uma escrava. Tinha servos, vestidos finos e acesso aos salões onde o destino do reino era decidido. Mas, no fundo, sabia que ainda não passara da porta do verdadeiro poder. Certa noite, Azel apareceu em seus aposentos, aflito. Helena, algo está prestes a acontecer. O rei nomeará um sucessor nos próximos dias. Se não agirmos, perderemos tudo. E o que quer que eu faça? O príncipe Arion voltará amanhã de Jericó. É jovem, impulsivo e fraco. Se ele herdar o trono, o reino cairá nas mãos do conselho. Precisamos de alguém que o influencie. Ela entendeu o que Azel queria dizer. A proposta era perigosa. Aproximar-se do príncipe, conquistá-lo e torná-lo dependente dela. Seria a jogada definitiva e também o ponto sem retorno. Naquela noite, Helena ficou sozinha, olhando o reflexo da lua em um espelho de bronze. Pensou nas palavras de Malkin. Quem domina Jerusalém, domina o medo. Era o medo que a empurrava. O medo de voltar à lama, de ser apenas um nome esquecido. Respirou fundo e decidiu. Atravessaria o limiar. No dia seguinte, o príncipe chegou ao palácio. Arion era belo, arrogante e entediado com o mundo. Quando a viu pela primeira vez, parou de falar. Quem é ela? Perguntou ao conselheiro. A nova favorita do rei, respondeu Azel com um leve sorriso. A partir dali, o destino começou a girar. Helena se aproximou de Arion com cuidado. Primeiro como amiga, depois como confidente.
Ele era jovem demais para perceber o quanto estava sendo conduzido. Contava-lhe tudo: as discussões com o conselho, o ódio pelo pai, os desejos de mudar o reino. Ela apenas ouvia e o fazia acreditar que estava do lado dele. Em pouco tempo, o príncipe já não tomava decisão sem consultá-la. Passava noites inteiras em seus aposentos, ouvindo suas palavras como quem escuta uma profecia. E quando Dárius caiu doente de vez, Arion começou a preparar sua ascensão, guiado pela voz de Helena. Mas havia algo que ela não esperava. Começou a sentir algo real por ele. Um afeto estranho, perigoso, que a confundia. Às vezes, quando o via dormir, lembrava-se de si mesma, de quando ainda era uma menina tentando entender o amor. E o medo voltava. Medo de perder o controle, de ser dominada pelo mesmo sentimento que prometera nunca mais sentir. Quando o rei morreu, o palácio mergulhou no caos. Nobres se enfrentaram, generais se dividiram, e o sangue manchou o mármore branco. Em meio ao tumulto, Arion foi proclamado rei, e ao seu lado, de pé, estava Helena. A mulher que um dia fora escrava, agora pisava o trono com os pés descalços, olhando a multidão ajoelhada. Mas enquanto o povo gritava o nome do novo rei, ela sabia. Aquele trono não era de Arion, era dela. Helena havia cruzado o limiar, e dali em diante não haveria mais retorno. Atrás dos véus dourados, Azel e Malken observavam a cena com olhares diferentes. Um com ambição, o outro com medo. Ambos sabiam que a mulher que haviam criado já não obedeceria a ninguém. E quando os sinos soaram pela morte de Dárius, o som ecoou como um presságio. Jerusalém tinha um novo rei. Mas no coração do palácio, nas sombras do poder, nascia uma rainha que ninguém havia coroado. Ainda. Com Arion no trono, o palácio se encheu de promessas e traições. Os nobres que antes bajulavam o velho rei, agora fingiam lealdade ao jovem governante, enquanto tramavam nas sombras. Helena observava tudo, movendo-se com a delicadeza de quem aprendeu que o poder não se toma à força. Ele se conquista no silêncio. A nova rainha, como começaram a chamá-la mesmo sem título oficial, sabia que cada olhar era uma ameaça. O Conselho Real, liderado por velhos senadores, via nela um perigo. As esposas dos generais a odiavam, as servas a temiam. Mas Helena não estava só. Ao seu lado permaneciam dois homens. Azel, o conselheiro ambicioso que ainda acreditava controlá-la, e Malken, o velho mentor que agora via na aluna o reflexo do próprio passado. Ambos serviam à rainha, mas por motivos diferentes. O palácio é como um tabuleiro, dizia Malken. Aprenda a mover os homens como peças, ou será derrubada por eles. Helena sorriu. Então joguemos. Começou a usar o poder de maneira sutil. Mandava mensageiros a nobres afastados, comprava o silêncio de soldados, fazia promessas a quem ninguém ouvia. Aos poucos, as decisões do jovem rei passavam por ela. Arion acreditava que era amado, mas já era apenas a voz de Helena. Porém, quanto mais crescia, mais fortes se tornavam os inimigos. Uma noite, uma serva deixou cair vinho envenenado sobre sua mesa. A mulher foi presa e, antes de morrer, confessou ter recebido ordens de Senir, o chefe do conselho. Azel quis vingança imediata. Deixe-me cuidar disso. Farei o velho Senir desaparecer antes do nascer do sol. Mas Helena negou. Não, ele ainda é útil. Um inimigo vivo fala mais do que um morto. No dia seguinte, ela visitou Senir em sua casa. O homem estava pálido, surpreso com sua presença. Majestade. E por que veio? Helena se aproximou lentamente, os olhos calmos. Porque sei o que o senhor fez e quero lhe oferecer algo melhor do que o perdão. Ele a olhou confuso. O que poderia me oferecer? O medo. Eu o deixo viver com ele. A partir desse dia, Senir nunca mais dormiu em paz, e Helena consolidou o que Malken chamava de poder invisível, o domínio pelo terror silencioso. Mas dentro do palácio,
Um novo desafio crescia. Arion começava a mudar. O jovem rei, antes dócil e apaixonado, tornara-se ciumento e imprevisível. Sentia-se controlado, humilhado pelos sussurros de que sua rainha decidia por ele. "Dizem que você reina mais do que eu", gritou certa noite embriagado. Helena o olhou com calma. "Os homens dizem muitas coisas quando têm medo, meu amor." Aquela frase o feriu mais do que qualquer golpe. Desde então, Arion começou a evitá-la, cercando-se de novos conselheiros, homens que desejavam vê-la cair. Malkin a alertou. "O rei é jovem, e o orgulho dos jovens é mais perigoso que o ódio dos velhos." Helena suspirou. "Então que ele aprenda a temer." Mesmo com os ventos mudando, ela não recuou. Sabia que o trono estava mais perto do que nunca, mas também que qualquer passo em falso poderia destruí-la. Os corredores do palácio tornaram-se um campo de guerra silenciosa. Cada sorriso escondia uma ameaça, cada banquete podia ser o último. E enquanto Jerusalém fingia viver em paz, Helena caminhava sobre lâminas invisíveis, testando aliados, derrotando inimigos e aprendendo que o preço do poder não é o sangue, é a solidão. No alto da torre, olhando o deserto sob a lua, ela sussurrou: "Se o amor me enfraquece, que o medo me sustente." E o eco de suas palavras se misturou ao vento frio que soprava sobre o reino. O palácio de Jerusalém já não era um lar, mas um campo de batalha disfarçado de ouro. Helena percebia isso todas as manhãs, quando via os rostos sorridentes dos que queriam sua ruína. O rei Arion, antes apaixonado, agora era refém de sua própria insegurança. Ele a olhava com desejo e ódio misturados, e ela sabia que o amor havia se transformado em uma prisão. Certa noite, Malkin entrou em seus aposentos sem ser anunciado. O velho parecia cansado, os olhos fundos. "As coisas estão mudando, Helena. Há rumores de que o rei planeja afastá-la. Falam que o conselho quer uma nova rainha, uma mulher nobre, nascida em Jerusalém." Helena ficou em silêncio, sentindo o coração apertar. "Então o rei quer apagar a própria história, quer esconder que o trono foi conquistado com minhas mãos. O trono, minha filha, nunca pertence a ninguém. Ele apenas empresta sua glória por um tempo." Aquelas palavras a feriram mais do que o aviso. Pela primeira vez, Helena sentiu o peso da solidão. Todos os que um dia a ajudaram, Azel, Malkin, até Arion, agora a observavam com medo ou dúvida, e ainda assim ela não podia parar. Sabia demais. Tinha nas mãos segredos que poderiam destruir famílias inteiras, e era isso que a tornava insubstituível e perigosa. Na manhã seguinte, o rei anunciou que faria uma grande celebração para honrar os deuses e o conselho. Helena entendeu o recado. Seria julgada em público, ainda que com palavras suaves. Azel a procurou, aflito. "Ele vai tentar te afastar do palácio. Diz que é para sua segurança." Helena o olhou com desprezo. "Para minha segurança ou para o sossego dele?" Naquela noite, sentou-se diante do espelho e encarou o próprio reflexo. As joias brilhavam, mas por dentro ela sentia um vazio imenso. Tudo o que havia construído parecia prestes a ruir. E pela primeira vez, duvidou. Talvez Malkin estivesse certo. Talvez o trono seja uma mentira. Mas antes que pudesse ceder, um pensamento surgiu. O rosto do soldado grego que a vendera, o som das correntes, o cheiro da humilhação. Não, ela não seria derrubada. Não agora. Não por um homem. Durante a celebração, Helena caminhou ao lado do rei como se nada estivesse acontecendo. O salão estava repleto, generais, senadores, sacerdotes. O vinho corria, as risadas ecoavam, mas por trás de cada palavra havia veneno. Em certo momento, Arion ergueu a taça e disse: "Hoje celebramos o renascimento de Jerusalém, um novo tempo de pureza e ordem." Os convidados aplaudiram. Helena apenas sorriu, percebendo a armadilha por trás daquelas palavras. Pureza e ordem
significavam o fim dela. Quando o banquete terminou, ela foi chamada em particular. O rei a esperava no salão das colunas. Helena, preciso que entenda. Meu nome está sendo manchado. O povo me chama de fraco por causa de você. E sem mim, o povo o chamará de morto. Arion empalideceu. Está me ameaçando? Estou lembrando quem o pôs nesse trono. O silêncio que se seguiu foi cortante. O amor que um dia os uniu agora era um campo minado. E Helena percebeu. A caverna estava à sua frente, o abismo entre poder e destruição. Ela podia recuar e perder tudo, ou avançar e queimar o que restava. Quando deixou o salão, encontrou Malken à porta. O rei te condenará, Helena. Mas há uma chance, uma única. Qual? Seja mais cruel do que ele. Antes que te silenciem, silencie o reino. Helena baixou os olhos. Sabia o que isso significava. A partir daquele momento, já não haveria inocentes. O jogo de poder chegara ao ponto mais escuro, e ela estava prestes a cruzar uma linha que nem o próprio coração seria capaz de perdoar. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio estranho ao palácio. O ar parecia mais pesado, e até os servos evitavam cruzar os corredores. Helena sabia que aquela seria a manhã decisiva, o momento em que o destino cobraria tudo o que ela havia tomado. Durante a madrugada, Malken lhe deixara um bilhete escondido sob a porta. O rei assinou tua sentença. Ao cair da noite, os guardas virão. Helena não chorou, nem sentiu medo. Apenas um vazio frio percorreu seu peito. Por fim, o jogo terminaria. Ela olhou ao redor dos aposentos. O espelho de bronze, as cortinas douradas, o perfume caro. E lembrou-se da escrava que fora, da mulher que vendera o corpo por um pedaço de pão. Tudo aquilo agora seria pó. Mas antes que a corrente se fechasse outra vez em seu pescoço, ela decidiu reagir. Foi até a janela e observou Jerusalém despertando sob a luz cinzenta. O povo nas ruas, os sinos do templo, a fumaça dos sacrifícios subindo aos céus. E então falou para si mesma em voz baixa: se devo cair, que leve comigo todos que me fizeram sangrar. Chamou Azel. Quando ele entrou, ainda vestia a túnica da noite anterior. O rei vai mandar me matar, disse ela. O conselheiro empalideceu. Eu posso tirá-la daqui. Tenho homens fiéis. Helena o interrompeu. Não quero fugir. Quero vencer. O plano foi simples e cruel. Ela mandou um servo levar uma mensagem falsa a Senir, o velho chefe do conselho, afirmando que o rei planejava mandá-lo prender antes do entardecer. Enquanto isso, outra carta, também falsificada, foi enviada ao rei, dizendo que Senir preparava uma conspiração para derrubá-lo. O veneno seria o medo, e Jerusalém reagiria exatamente como ela previa. Ao cair da tarde, as portas do palácio se abriram para o caos. O rei mandou prender Senir, mas os guardas do conselho reagiram, acusando-o de traição. O sangue correu pelos corredores. Gritos, espadas, fogo. O trono se transformou em um campo de guerra. Helena observava tudo de longe, do alto da escadaria principal, com o rosto calmo, quase sereno. Os homens que a chamaram de prostituta, de estrangeira, de maldição, agora se matavam uns aos outros por causa de mentiras que ela mesma criara. Mas o preço veio rápido. Azel foi ferido ao tentar protegê-la. Antes de cair, segurou sua mão. Você venceu, Helena, mas perdeu a si mesma. Ela quis responder, mas não conseguiu. Viu o sangue escorrer pelos dedos dele e algo dentro dela se partiu. No meio da confusão, o rei foi encontrado morto. Alguns diziam que se matou, outros que foi envenenado. Helena jamais contou a verdade. Apenas se sentou ao lado do corpo e ficou ali, imóvel, enquanto o fogo consumia o salão.
Os gritos do povo ecoavam do lado de fora, pedindo justiça, pedindo uma nova liderança. E quando os soldados confusos entraram para restaurar a ordem, encontraram Helena de pé, envolta em cinzas e fumaça, com o olhar vazio. Ninguém ousou tocá-la, nenhum homem se atreveu a dar ordens. E assim, naquele caos, sem cerimônia ou bênção, Helena de Corinto tornou-se a rainha de Jerusalém. Mas o trono que ela conquistara com sangue também seria sua maldição. Porque, no fundo, sabia que não vencera por justiça, vencera por vingança, e vingança, como o veneno que ela mesma espalhou, sempre volta. Quando a noite caiu e o fogo cessou, Helena olhou para o corpo de Azel e murmurou: "Eu só queria ser livre." Foi o único momento em que chorou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Jerusalém amanheceu coberta de fumaça e silêncio. Os sinos do templo soaram lentos, como se o próprio céu lamentasse. No salão do trono, ainda manchado de sangue, Helena foi coroada, não por sacerdotes, não por nobres, mas pelos soldados e servos que restaram. Nenhum deles ousou questionar. Todos sabiam que a mulher diante deles havia sobrevivido onde reis caíram. Agora ela era rainha Helena de Jerusalém, a estrangeira que governava um reino conquistado por segredos. Os primeiros dias foram de poder absoluto. Nenhum decreto era assinado sem sua voz, nenhum castigo era dado sem seu olhar. Mandou reconstruir o palácio, erguer novas muralhas e limpar as ruas. O povo começou a temê-la, mas também a respeitá-la. Diziam que, sob o governo da rainha, os ladrões desapareceram e a fome diminuiu. Mas os corredores do palácio continuavam frios. Onde antes havia intrigas, agora reinava o silêncio. Um silêncio que pesava sobre ela mais do que qualquer grito. Malquem, velho e cansado, ainda a visitava. "Você conseguiu o que queria, minha filha. O trono, o respeito, o medo. Mas diga-me, está em paz?" Helena desviou o olhar. "A paz não existe para quem sobreviveu ao inferno." O velho sorriu com tristeza. "O inferno, minha rainha, não é um lugar. É o coração quando se esquece de amar." Essas palavras a acompanharam por noites seguidas. Sozinha em seus aposentos, cercada de ouro, Helena se perguntava se a liberdade que buscara não havia se transformado em outra prisão. Até que um dia, um grupo de prisioneiros foi trazido ao palácio. Entre eles, um homem ferido, com o rosto marcado pelo tempo. O capitão anunciou: "Foram pegos atravessando as fronteiras, tentando vender armas aos inimigos." Quando Helena olhou para o homem, o sangue gelou em suas veias. Era Eleandro, o soldado grego que a vendera anos atrás, quando ela ainda era uma menina. O rosto dele estava diferente, envelhecido, cansado, mas os olhos eram os mesmos. O tempo parou. Helena levantou-se do trono e desceu os degraus lentamente. Os guardas se afastaram. "Sabe quem eu sou?" perguntou ela. Eleandro a olhou confuso. "Uma rainha, talvez? Não sei. Você me vendeu como se eu fosse uma moeda. E agora o destino te vendeu a mim." O homem caiu de joelhos, tremendo. "Eu era jovem, fiz o que mandaram. Me perdoa." Helena ficou em silêncio. O salão inteiro esperava sua palavra. Bastava um gesto, e ele seria morto. Mas naquele instante, algo se partiu dentro dela. Não em ódio, mas em cansaço. "Não te perdoo, mas também não te mato. Viverás lembrando que uma escrava te superou. Ordenou que o libertassem. Ninguém entendeu." Malquem, que observava à distância, apenas assentiu. "Você acaba de provar que o poder não te corrompeu completamente." Helena respondeu: "Não o poder, velho amigo, o cansaço." Aquele dia foi o primeiro em que ela sentiu o peso daquilo que havia conquistado. A recompensa, afinal, não era o trono. Era a liberdade de decidir e de perdoar, mesmo sem amor. Naquela noite, caminhou até o terraço mais alto e olhou para as luzes de Jerusalém. O vento frio tocava seu rosto. Pela primeira vez, não sentiu raiva.
Apenas um vazio calmo, quase paz. Fui escrava, prostituta e rainha, e ainda assim continuo prisioneira de mim mesma. Lá embaixo, o povo começou a cantar, cânticos de vitória, de esperança. Helena os ouviu em silêncio. Talvez, afinal, o destino tivesse lhe dado não apenas o trono, mas o direito de começar de novo. E o som dos cânticos se misturou ao eco do vento, como se o próprio mundo sussurrasse: a rainha venceu. Mas nas sombras do palácio, alguém a observava. E o passado, uma vez mais, preparava seu retorno. Meses se passaram, o reino parecia estável, as ruas estavam em ordem e os impostos diminuíram. O povo começava a chamar Helena de a Rainha Justa, um título que a fazia sorrir com ironia. Ela sabia que justiça e poder nunca andam de mãos dadas, mas deixava que acreditassem nisso. Malquem havia morrido em silêncio em sua cadeira, olhando para o nascer do sol. O velho mentor partiu com um leve sorriso, deixando para trás uma carta curta. Toda coroa pesa. Use a tua com sabedoria antes que ela te esmague. Helena guardou o bilhete junto ao anel azul de Azel, o único símbolo de um amor que jamais se completou. Às vezes, olhava para ele e lembrava da voz dele dizendo que ela perderia a si mesma. E, em muitos dias, achava que ele estava certo. Mas o destino não lhe permitiria descanso. Um mensageiro chegou ao palácio trazendo notícias. Os senhores das províncias do norte se revoltavam. Diziam que a rainha era uma usurpadora estrangeira e que Arion havia sido assassinado por suas ordens. A revolta crescia rápido. Nobres exilados voltavam com exércitos clamando justiça pelo rei morto. E o povo que antes cantava o nome de Helena, agora começava a temê-la de novo. Naquela noite, reunida com seus conselheiros, ela ouviu em silêncio as vozes desesperadas. Majestade, precisamos fugir antes que ataquem Jerusalém. Abandonar a cidade é o mesmo que confessar culpa, respondeu ela. Mas não temos aliados. Tenho algo melhor que aliados. Tenho o medo deles. Os generais se entreolharam inseguros. A rainha parecia fria como pedra, mas por dentro um turbilhão a consumia. Ela sabia que a guerra não era apenas fora das muralhas, era dentro dela. Sozinha, caminhou até o pátio onde o corpo de Malquem havia sido enterrado. Ajoelhou-se diante da pedra e murmurou: Você me ensinou a governar o medo. Agora preciso aprender a enfrentar o meu. Dias depois, os exércitos inimigos se aproximaram. Do alto das muralhas, Helena via as tochas no horizonte. O som dos tambores ecoava pelo deserto. Ela ergueu a cabeça e ordenou: Abram os portões. Os generais se chocaram. Majestade, isso é suicídio. Não, é confiança. Eles esperam uma rainha escondida. Verão uma que não teme morrer. E assim fez. Montada em um cavalo branco, vestida com um manto simples, Helena atravessou as portas da cidade e foi ao encontro dos inimigos. O vento levantava a poeira e o exército contrário parou surpreso. À frente deles vinha Leonte, um antigo general de Arion. Rainha, vinha em nome da justiça do rei morto, gritou ele. Helena o encarou, firme. Arion morreu por suas próprias escolhas. Se quiser vingança, venha tomá-la de mim. O silêncio dominou o campo. Leonte desceu do cavalo e caminhou até ela. Dizem que você é feita de ferro, Helena, mas vejo apenas uma mulher cansada. Ela sorriu, amarga. O ferro também se cansa, general, mas ainda corta. A coragem dela desarmou muitos. Alguns soldados começaram a hesitar. Leonte olhou ao redor, percebendo que o medo mudava de lado. Você não é a mulher que descrevem. Sou pior, respondeu ela, voltando as rédeas. Sem batalha, o exército recuou. Jerusalém estava salva, por enquanto. Mas Helena sabia que a vitória era frágil, e o inimigo maior ainda estava dentro das muralhas. O povo dividido, a culpa que a perseguia e o eco das vozes que o fogo do passado não havia calado.
Naquela noite, ao olhar do terraço o céu manchado de vermelho, ela sussurrou para o vento: Deus dos Hebreus, se ainda me vês, não me deixe vencer demais. A vitória é a pior das prisões. E o silêncio que seguiu foi a resposta. A vitória contra os revoltosos trouxe poucos dias de paz. Helena mantinha o controle do trono, mas o coração do povo já não lhe pertencia. As ruas de Jerusalém estavam frias e silenciosas. Ninguém ousava pronunciar o nome da rainha em voz alta. Alguns a chamavam de Salvadora, outros de Maldição. E, no fundo, ela mesma já não sabia o que era. Naquela mesma semana, enquanto supervisionava a reconstrução das muralhas, um servo correu até ela. É, Majestade, encontramos mensagens escondidas sob o selo do Exército do Norte. Helena pegou os pergaminhos e reconheceu a caligrafia. Eram de Azel, mas Azel estava morto. As cartas, antigas e manchadas de sangue, revelavam uma verdade que ela jamais imaginara. Azel não havia sido apenas seu cúmplice. Ele fora o responsável por entregar ao rei Dárius a denúncia que a colocara em risco anos antes. Traíra-a por medo, tentando protegê-la de uma acusação pior. Aquele homem que morreu por ela também havia sido o primeiro a condená-la. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Todo o castelo de certezas que construíra desabou. Então, desde o início, fui enganada até pelos que amei. A dor a consumiu. Por uma noite inteira trancou-se no salão do trono sozinha. Nenhum conselheiro ousou entrar. O vento agitava as tochas e o ouro das paredes refletia seu rosto cansado, envelhecido. Ali, cercada de luxo e solidão, a rainha percebeu que havia se tornado exatamente aquilo que sempre odiou. Fria, temida, sem amor. De madrugada, ela desceu até os portões do palácio, sozinha, sem escolta. O guarda tentou detê-la. Majestade, é perigoso sair sem proteção. A maior ameaça que resta a esta cidade sou eu. Helena caminhou pelas ruas desertas, ouvindo o choro das viúvas e o sussurro dos pobres. Viu o quanto a guerra e o medo haviam destruído Jerusalém. Nenhum ouro, nenhuma coroa poderia devolver o que fora perdido. No templo, ajoelhou-se diante do altar vazio e falou, não com deuses, mas com o silêncio. Eu lutei contra todos e venci, mas se vencer é perder a alma, que vitória é essa? As lágrimas caíram pela primeira vez em anos. Naquele momento, a mulher renasceu. Não como rainha, não como escrava, mas como Helena. Apenas isso. Aquele choro foi sua ressurreição. Ao amanhecer, convocou o conselho. De hoje em diante, Jerusalém terá um novo governo. Eu não mais reinarei sozinha. Os conselheiros se entreolharam, surpresos. Majestade, o povo verá isso como fraqueza. Não, verá como libertação. Helena entregou parte do poder aos magistrados, aboliu os castigos secretos e mandou erguer uma casa para as mulheres que haviam sido escravizadas como ela fora um dia. A cidade murmurava, confusa. Uns diziam que a rainha enlouquecera, outros que os deuses haviam tocado seu coração. À noite, olhando do alto da varanda, Helena viu as luzes da cidade tremeluzindo. Sentiu que, por fim, algo dentro dela se aquietava. Mas então, um mensageiro chegou, ofegante. Majestade, há rumores de conspiração dentro do próprio conselho. Querem removê-la em segredo. Helena fechou os olhos e sorriu. Eles ainda não entenderam. Eu já morri uma vez, e quem morre para o próprio medo não teme mais nada. E assim, ergueu-se uma última vez, disposta a enfrentar o destino, não como rainha, nem como escrava, mas como mulher livre. O ciclo estava prestes a se fechar. A história da prostituta que virou rainha chegava ao seu fim, mas o legado de Helena estava apenas começando. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Jerusalém com uma luz diferente, mais suave, quase triste. Os sinos tocaram sem ordem, como se a cidade despertasse de um longo sonho.
Helena caminhou até o terraço mais alto do palácio, onde podia ver o deserto se perder no horizonte. Estava vestida de branco, sem joias, sem coroa. Parecia mais leve. Lá de cima, observou o povo movendo-se pelas ruas reconstruídas. As crianças brincavam, os comerciantes voltavam aos mercados. Pela primeira vez em muitos anos, não havia gritos, apenas vida comum. E isso bastava. A soldado que veio avisar que o conselho se reunira esperou instruções. Mas Helena apenas sorriu. Hoje não darei ordens. O reino saberá seguir sozinho. Deixou sobre a mesa o anel azul de Azel e a carta de Malkin. 2 símbolos, o amor que a feriu e a sabedoria que a salvou. E desceu os degraus do palácio, como quem se despede de uma casa antiga. Ninguém viu quando partiu. Alguns dizem que foi para o norte, viver entre os pobres. Outros juram tê-la visto no templo, de véu, orando pelo reino. Mas todos concordaram em uma coisa. Desde aquele dia, Jerusalém nunca mais foi a mesma. Porque a mulher que um dia foi escrava, prostituta e rainha, deixou algo que nenhum ouro podia comprar: o elixir do poder verdadeiro, aquele que nasce não do medo, mas do perdão. E enquanto o vento soprava sobre as muralhas, o povo começou a cantar um nome que já não soava como maldição, mas como lenda: Helena, a rainha que dominou os segredos dos homens e libertou o próprio coração. O trono ficou vazio, mas nas vozes do povo ela continuava viva, eterna como o deserto que cercava Jerusalém.